pedir para o Everton orar pela Clarinha. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela forma singela como o Senhor tem falado com a gente essa noite. Obrigado, Senhor, pelos símbolos que a gente vê aqui na frente, jovens querendo te servir. Senhor, que esse povo possa crescer não só em altura, mas em estatura, de pessoas que são tuas servas, Senhor. Obrigado pelo PG da juventude. Senhor, traga jovens para esse lugar e faça desse povo pastor, Senhor. Desse povo, que esse povo cuide daqueles que chegarem. Traga jovens, Senhor, e que eles possam, Senhor, crescer em experiência contigo e de promover experiências com aqueles que estiverem chegando. Agora abençoe a Clarinha, que vai ministrar a tua palavra. Que ela possa ser profundamente usada por ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Se eu cair dura aqui, ou se eu ficar muito mais branca do que eu já sou, não se preocupe, é só nervosismo, eu não estou morrendo. Umas 2 semanas atrás, a gente estava sentada aqui no templo, decidindo os detalhes desse domingo. E aí o pastor, gentilmente, começou a falar que ele gostava muito das minhas ministrações e tal. Aí eu fui sentindo assim, isso é uma indireta. Ele vai querer que eu pregue. E na hora não, então eu vou encarar essa. E durante a semana eu falei assim, caraca, que droga. Por que eu não fiquei calada, cara? Bateu um nervosismo, um arrependimento. Eu fiquei pensando 1000 desculpas para dar para o pastor. Pastor, eu estou mudando para a França, não vai dar para pregar. Mas depois que o nervosismo passou, claro que eu estou morrendo de nervoso aqui, mas o pior passou, eu comecei a refletir um pouquinho e orar a Deus para que Ele pudesse falar ao meu coração o que Ele gostaria que eu falasse hoje. E durante a semana veio muito ao meu coração falar sobre honra. Porque, assim, o intuito de ter um jovem pregando é exatamente ouvir a visão de família que ele tem. Que eu não posso falar como mãe, porque eu não sou ainda, mas a visão de honra que, no caso, porque é o que eu vou falar, que eu tenho em relação aos meus pais, ao Edu, que virou um pai também. E aí, conversando um pouquinho com o Edu na sexta-feira, para clarear a cabeça e ver se ele conseguia me ajudar a estruturar essa mensagem, ele me deu a ideia de... Ele citou, né, um versículo que ele gosta muito, que está lá em Malaquias 4, 5 e 6. Essa noite vai ter alguns textos, tá, irmãos? Mas eu prometo que eu vou ser breve. Bom, o contexto desse texto, né, é o profeta Malaquias, que está falando para o povo de Judá, está exortando, na realidade, o povo de Judá, para que eles se arrependessem, né, dos seus pecados, daquilo que eles estavam fazendo de errado, porque o dia do Senhor estava próximo e que Deus iria julgar os injustos, né, os ímpios, e ia glorificar os justos. E aí, em Malaquias 4, 5 e 6, ele fala o seguinte: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí, a partir desse versículo 6, veio a ideia na minha cabeça. Caramba, então eu vou montar uma ideia de família partindo do princípio desse versículo, né, de conversão do coração de um ao outro. E aí, a partir disso, e baseada, não vai ser o tema principal, mas tem muito a ver sobre honra, né? Eu quis, assim, montar uma pregação que mostrasse a essência de uma família não ideal, porque o ideal para mim pode ser não ideal
pode não ser ideal para você, mas uma família harmônica, uma família obediente a Cristo. E aí vão ser 4 pontos. E o primeiro deles seria um pai ou uma mãe, ou os dois, de preferência, convertidos ao coração de Cristo. E aí eu usei para embasar isso, Gênesis 22, de 1 a 14. É um texto bem conhecido, né, de Abraão e Isaac. E é grandinho, mas eu vou ler. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, a partir desse texto, a gente consegue tirar algumas coisas, né? Abraão e Sara não podiam ter filhos. E Sara queria muito ter filhos. E ela chora, ora ao Senhor durante muito tempo. E Deus faz uma promessa a Abraão. Ele fala: De ti farei uma grande nação. Tu vai ter descendentes, dar e vender. E mesmo assim, Deus põe ele à prova para fazer um impossível, um filho amado, um filho muito esperado, promessa de Deus, e ele pede para entregar ele em sacrifício. Agora, se põe no lugar de Abraão. Cara, eu nunca conseguiria fazer isso. Nunca. Mas Abraão, obediente, crendo que Deus tinha um propósito nisso, e crendo que ele também era fiel, porque ele tinha prometido a ele que dele ele faria uma grande nação. E ele foi e deu seu filho em sacrifício. Mas ele não perdeu a fé, porque aqui no versículo 5 ele disse: Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Ele poderia ter falado: Eu voltarei a vós, já que ele estava indo lá para sacrificar o filho dele. Mas ele acreditava que Deus ia agir. Mesmo que ele matasse e depois ressuscitasse, ou alguma coisa, N possibilidades, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas ele tinha certeza que Deus ia cumprir a promessa dele. Isso mostra fé e obediência de Abraão, mesmo em meio a uma situação impossível, né, que era sacrificar esse filho que ele tanto queria, que ele tanto esperou. Mas ele vai lá e faz. E Deus o honra. Deus poupa o seu filho. E a gente vê a importância de um coração de um pai convertido ao Senhor.
porque ele sabe a importância dos propósitos de Deus. E, seguindo um pouquinho em frente, o segundo ponto seria o coração de um pai convertido ao coração de um filho. E aí eu usei Lucas 15, 17 a 24. Essa também é muito clássica, né? A passagem do filho pródigo. Eu não vou ler tudo, mas eu creio que muitos de vocês, a maioria de vocês, conheçam. Era um senhor muito rico, que tinha 2 filhos. Eu acho que só 2 filhos. E aí um dos filhos chega um dia e fala: pai, eu quero a minha parte, faz aí as contas que eu vou botar o pé no mundo, vou meter o pé na jaca e vou curtir tudo que eu tenho para curtir. E aí o pai, muito triste, faz isso, né? Ele dá a parte dele e o filho vai e vive tudo que tem para viver. E quando ele começa a cair em desgraça, né, que ele começa a comer bolota de porco, ele cai em si: caramba, que droga que eu fiz. Eu abandonei meu pai, abandonei uma vida confortável, meu lar, minha família, e estou aqui nessa miséria. E aí começa, né, a parte que eu vou ler para vocês. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Gente, esse pai tinha tudo para não querer o filho de volta, né? Ele podia ter simplesmente falado: não, cara, tu já gastou minha grana, tu já não quis me abandonar, então se vira. Mas, nesse momento, e é o amor de pai também, né? Ele se move de compaixão pelo filho, porque vê o arrependimento. Acredito que ele deve ter visto o arrependimento no filho, no olho do filho. E ele decide perdoar e acolher esse filho. E como é difícil fazer isso, né? Eu imagino para um pai como deve ser difícil isso. Você sabe que você tem razão, porque pai é um negócio assim, né? Ele fala: não faz. Aí você vai de teimoso, faz, e acontece exatamente como ele falou. Pode estar um dia ensolarado. Ela fala assim: filha, leva o guarda-chuva que vai chover. Aí eu falo assim: não, mãe, olha o sol, tá lindo. Você sai na rua, cai a chuva na tua cabeça. Aí vem aquela vozinha: eu avisei. E eu imagino que aquele pai deve ter pensado: caraca, por que meu filho fez isso, né? Só que não é tão fácil a gente lidar com família, gente. Porque nós, apesar de sermos descendentes de alguém, nós somos indivíduos únicos, nós temos personalidades únicas e Deus tem o seu próprio jeito de tratar com a gente. Então, muitas vezes, aquele filho só ia reconhecer a importância do pai, e principalmente de Deus na vida dele, se ele fosse lá, vivesse tudo que ele tinha para viver e comesse a bolota do porco, para entender que aquele não era o lugar dele, que ele tinha feito uma escolha errada. Então, apesar de ser pai, apesar de ver que ele ia sofrer, ia se arrepender possivelmente, ele deixou que o filho fosse, porque ele fez a decisão dele. Mas ele não joga isso na cara do filho. Pelo contrário, ele acolhe o filho. Ele tem compaixão dele. E isso é importante, porque como que a gente pode ter uma família saudável se a gente vive de conflito? Se na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente for jogar na cara do nosso filho ou da nossa mãe que a gente estava certo e ele estava errado. Não funciona assim. Isso não é ter sabedoria. E eu aprendi isso e eu continuo aprendendo, porque apesar de não parecer muito, ou parecer, não sei, eu tenho um gênio bem difícil. E eu e minha mãe, a gente já brigou muito, muito mesmo, de gritar e tal, e ela me batia bastante.
Mas passou essa fase, graças a Deus. Até porque agora ela é menor do que eu, né? Então não teria muito sentido. Mas a gente brigava muito. E meu pai sempre falava, filha, não briga com sua mãe. Não era assim, né? Ele me dava uma dura, mas a gente vai representar dessa forma. Filha, cara, não faz isso com a sua mãe. Você tá maluca? É a sua mãe. E é real, gente. A mãe, o pai, mesmo que não seja mãe e pai, seja avô, avó, quem te criou, aquele que está ali com você todos os dias, ele quer o melhor para você. Então, por que você vai, né, criar conflito ou vai jogar na cara dele, julgar aquilo que ele fez? Não é isso que Deus espera, sabe? Deus espera perdão, Deus espera compaixão. Bom, e aí o terceiro ponto seria um filho convertido ao coração do pai. Antes foi um pai convertido ao coração do filho, e agora o filho convertido ao coração do pai. E aí a gente vai abrir lá em Ruth 1, 16 e 17. A história de Ruth e Noemi é muito bonita, né? Minha mãe adora. E apesar de elas não serem mãe e filhas de sangue, elas eram sogra e nora, né? Que se tornaram mãe e filhas por amor, né? Pela vida, por escolha. E o contexto disso aqui, se eu não estiver muito errada, é naquela época lá de Juízes, né? Que o povo estava passando por uma fome terrível. E aí Noemi perde o seu marido e fica ela, os 2 filhos e as 2 noras. E depois ela perde os 2 filhos e fica só as 2 noras. E aí ela fala, gente, vai embora, volta para sua casa, porque eu não tenho mais o que oferecer. Eu não posso ter um outro filho, e mesmo se eu pudesse, vocês iam esperar para poder casar de novo, porque era uma cultura deles, né? Que o filho tomasse a responsabilidade e se casasse com a mulher do irmão, né? Se o irmão viesse a falecer. E aí a Orfa, é o nome dela, né? Orfa se despede e volta para casa, mas Ruth não. A Ruth fica ali com ela. E aí lá no versículo 16, Ruth fala assim: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí, mais para frente, Ruth acaba se casando com Boaz, né? E Noemi que aconselha ela, e é muito bonita a história. Se você nunca leu, eu aconselho muito. E a gente vê que Deus restaura, né, não a família, mas dá uma nova vida. Assim como ele fez com Jó. Ele não restaurou todos os filhos, a esposa, até porque é humanamente impossível. Não para ele, né, mas é humanamente impossível. Mas Deus deu tudo em dobro. E Deus não desamparou Noemi nem Ruth. E ali a gente vê, né, com o exemplo de Ruth, essa fidelidade ao carinho e à compaixão da Noemi, que não era sua mãe, que não precisava cuidar dela desse estado. E em algumas passagens ela se refere a Ruth como minha filha. Mas ela faz isso. Ela continua lá com Noemi, honrando aquele carinho e todos os anos, né, que eles passaram juntos. E tem empatia, tem fidelidade. E Deus restaura essa família. E aí o último ponto que eu queria falar, que eu não separei exatamente um versículo para isso, mas que Deus falou no meu coração que estava faltando, era o filho se converter ao coração de Cristo, que é o mais importante, né? Porque o pai quer ver os seus filhos aceitando a Cristo, aqueles que também o seguem, né? E tem um versículo que agora eu não vou saber de cor, mas os meus ajudantes aqui, que se formaram em teologia, vão saber,
É aquele ensina aos teus filhos o caminho que devem andar. 6:24. Vamos achar, gente. Aqui é na base da fé. Vamos lá. Provérbios 6:22. Era só pegadinha para ver se vocês estavam atentos. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar e, mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. E aí eu posso falar por experiência própria. Eu tinha uma mãe muito doida antes que ela se convertesse. Isso algumas pessoas sabem. Acreditava em duende, ia para Brasília para procurar duende na floresta. Enfim, ela era meio maluca, né? Só que Deus fez uma grande mudança na vida dela através da nossa prima, que insistiu muitos e muitos anos em oração pela vida dela. E eu já vinha à igreja antes dela, mas eu não me converti até que ela se converteu. Ela se converteu em um domingo, e no domingo seguinte eu me converti. E a gente se batizou juntas. E o exemplo dela, hoje, pregando para várias pessoas, sendo convidada e realmente se encontrando no ministério, é muito lindo, porque ela era uma pessoa totalmente diferente. E crente, para ela, nem na esquina, né? Se ela estivesse lá, ela saía correndo. E é muito lindo ver a mudança que Deus fez na vida dela e o quanto isso me afetou. Então, é muito importante que a gente seja esse exemplo na vida dos nossos filhos. Isso eu estou falando agora para mim, porque a palavra primeiro é para nós, né? Eu queria muito ser um exemplo como a minha mãe é, como o Edu como o pastor tenho certeza. Como vocês são e devem ser nas suas casas, nas suas famílias. Porque é promessa. Eu e minha casa serviremos a Deus. E Deus abençoa aqueles que o procuram, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Tem que viver segundo o seu propósito. Não basta só esperar a bênção, não. Tem que viver. E aí, para fechar, e o Ícaro já deu o spoiler desse versículo, Efésios 6, de 1-4. Spoiler ele adiantou uma coisa que eu ia falar, né? Ele deu uma prévia. Eu prometi que ia ser rapidinho, gente. Já está acabando. Efésios 6, de 1-4. E diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Bom, era isso que eu tinha para falar. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Paizinho, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Pela oportunidade de ouvirmos da tua palavra, Senhor. Obrigada porque um dia o Senhor nos alcançou e nos resgatou, Senhor. E hoje eu peço especialmente pela vida das nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer sal e luz, Senhor, na vida daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que a gente possa, Deus, levar a tua palavra, Pai, com amor e com compaixão daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que eles possam vir a te conhecer pelo nosso exemplo, Senhor, muito mais do que pelas nossas palavras, Senhor. Que eles possam sentir o amor que nós temos por Ti, através da nossa vida, Senhor. Que a gente possa amá-los, Pai, como o Senhor amaria, Pai. Como o Senhor amou a igreja, porque foi isso que o Senhor nos mandou fazer na Tua palavra. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada por todos aqueles que estão aqui, Senhor. Nos leva em paz para as nossas casas, Pai. É o que eu te agradeço, desde já te peço. Amém. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Quero